Às vezes eu penso que uma igreja pode ter 1000 pessoas reunidas e Deus pode falar com uma pessoa apenas. Porque se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer falar com você. Deus hoje tem algo grande para a sua vida. E eu quero que você fique atento durante todo o culto, no louvor, na pregação, no momento de oferta. Eu sei que Deus vai falar com você, porque você não veio aqui em vão, né? E nós vamos estar lendo agora, você que trouxe a palavra de Deus, ou você baixou aí o aplicativo da palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ah, glória a Deus. É muito bom a gente manusear a Bíblia, porque quanto mais manuseamos ela, mais nós aprendemos e sabemos assim aonde estão os livros, né? E nós temos uma facilidade maior para estar lendo a palavra de Deus ou encontrando ali aquilo que é pedido. Que bom que você encontrou. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 6, versículos 14 e 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu fico pensando assim, como que é difícil no nosso dia a dia, realmente muito difícil, nós às vezes não ofendermos alguém ou sermos ofendidos. E às vezes até com o nosso cônjuge, o nosso marido, nossa esposa, ou às vezes nossos filhos, né? Eu conheço pais que acham que não precisa pedir perdão para o filho. Às vezes ele maltrata o filho de alguma forma, e às vezes falam até uma palavra mal dirigida, e ele acha que não precisa pedir perdão às vezes para o filho. Há necessidade do perdão. Não é porque somos os pais que não erramos diante de nossos filhos. E às vezes eu fico pensando, dirigimos às vezes uma palavra dura com a nossa esposa, e às vezes ela fica lá acuada no canto. E eu falo para você que hoje é dia de perdão. Hoje é dia de você refletir sobre perdoar, sabe? E o Senhor fala muito forte ao meu coração, né? Quando às vezes nós enfrentamos nossos próprios patrões, aquele que nos deu uma oportunidade de um emprego, e às vezes algumas pessoas querem mandar na empresa do patrão. Eu falo para você que a sua postura é errada, e você deve se render ao pé do seu patrão e respeitá-lo. Você deve de alguma forma honrá-lo, porque é ele que, através da empresa dele, que sustenta a sua família. Então nós precisamos todos os dias observar nossa vida. Nós precisamos todos os dias estar assim equiparados diante do trono de Deus e falar: Deus, me perdoa. Eu perdoo meu irmão, eu perdoo a minha irmã. E eu falo para você que a sua vida não será a mesma. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus nesse instante. Eu gostaria que você, de alguma forma, né? Alguém ajuda meu irmão aqui, um de cada lado, facilita, né? Isso é um acidente, né? É da mesma forma na nossa vida, acontece alguns acidentes, um deles chama pecado. Às vezes a gente não quer, mas acontece. Nossa amiga aqui não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, né? Um acidente, né? E na nossa vida não é diferente. Feche seus olhos agora, vamos orar a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com poder sobre a vida dos teus filhos nesse instante, Senhor. Obrigado, Deus, porque eles atenderam, Senhor, ao teu chamado, estão aqui na tua casa para te adorar. Ó Deus querido,
Eles estão aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ó Deus querido, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor é presente. Eu acredito, Senhor, na Tua presença, acredito no Teu poderio e sei que o Senhor conhece cada um que aqui está. Eu sei que o Senhor conhece o coração de cada filho Teu. E eu sei que o Senhor já está ouvindo a oração do Teu filho. Eu sei, ó Pai amado, que todos os dias precisamos entrar na Tua presença, nos Teus átrios, ó Deus querido, e podermos nos humilharmos diante de Ti e reconhecer nosso estado de pecador. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Pai querido, vem estar presente, Senhor. Vem estar presente sobre cada irmão, cada irmã, cada criança. Ó Deus querido, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas. Espírito Santo, fala fortemente a vida dos Teus filhos. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, em tudo. Queremos Te ouvir, Senhor. O mais importante, estamos prontos para Te ouvir. Ó Deus, graças Te damos por tudo. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Continue em pé, vamos adorar ao Senhor. Uma alegria, força. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Imprevistos acontecem, mas nada vai nos impedir de louvar esse Deus tão lindo. Esse Deus que não me canso de dizer que é um Deus de detalhes. E nós queremos clamar ao Espírito Santo de Deus nessa hora. Que Ele venha sobre nós. Que Ele ministre sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor. Então, nesse mesmo Espírito, nós vamos continuar adorando o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos nessa hora, Pai, pedir perdão dos nossos pecados. Tudo que fizemos hoje que entristeceu o Seu coração, Senhor Deus. Nessa hora nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor Deus. Clamando a Tua presença. Clamando o toque do Senhor nas nossas vidas. Cada um aqui veio com a sua história. Cada um aqui tem as suas lutas, as suas alegrias. Cada um aqui tem vivido os benefícios do Senhor. E nós clamamos nessa hora, Senhor, toca em nós, como brasa viva do altar. Toca nos nossos lábios, Senhor Deus, que os nossos lábios sejam boca do Senhor. Toca na nossa mente, Senhor Deus, no nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Precisamos de Ti, Senhor Deus. Precisamos da Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Precisamos a cada dia nos lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor Deus. Naquela cruz e no nosso dia a dia, Senhor Deus. Que nós jamais nos esqueçamos, Senhor, do Teu grande amor, Pai, que foi demonstrado naquela cruz. Venha sobre nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Glória a Deus. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença. Oh, glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Novamente. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Queremos declarar, Senhor, o quanto Tu és bom, o quanto o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. A nossa adoração é Sua, Senhor Deus. As nossas vidas Te pertencem. Recebe, Senhor Deus. Glória a Deus. Vamos nos alegrar, porque Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em alta voz
Glória a Deus. A igreja possa estar assentada, por gentileza. Obrigado. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Desse um sinalzinho com a sua mão. Alguém nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Não precisa ficar tímido. Todos da casa, que bênção, né? Que bom. Mas eu vou fazer aqui um apelo para você, que não chega a ser um apelo, mas um convite. Na próxima quarta-feira, faça o impossível e convide alguém, um vizinho, um familiar, alguém próximo, para estar aqui com você, né? Para que eles também possam ser abençoados, né? Muito obrigado porque você está aqui. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, mesmo sentado, quando Paulo, ele relata algo no seu ministério, que não é novidade para nós nos dias de hoje, mas é algo muito importante para a obra de Deus. É algo assim de tamanha importância, que quando você entende, então a sua vida, nesse setor da sua vida, ele é transformado. Porque nós temos às vezes muita dificuldade em algumas coisas que acontecem nesse mundo de hoje. Nós vivemos um mundo tenebroso. Isso é uma verdade. Nós vivemos assim diante de pessoas, muitas honestas, muitas pessoas boas, mas também nós vivemos a nossa nação hoje vive diante de pessoas más, que maquinam no seu coração o mal. Ele não consegue fazer alguma coisa a não ser de uma forma que ele vai ter alguma vantagem. Porque se for para ele simplesmente se doar, ele olha assim, friamente e diz assim: estou fora. Mas na casa de Deus é diferente. Quando Deus transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa mente, a forma de pensar. Eu fico assim maravilhado com esse Deus poderoso, que tem esse poder de mudar até mesmo o nosso vocabulário. Eu fico assim maravilhado com Deus, quando algumas pessoas parecem que só têm palavras torpes na boca, e de repente Deus trata aquela pessoa, e então Ele simplesmente surpreende quando nós nos encontramos. Isso é o poder de Deus. E a gente entende muitas coisas. Paulo aqui, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 20 e 21. Ele diz assim para aqueles crentes da Judéia: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar esta generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então Paulo foi enfático aqui. Ele não escondeu 1 milímetro daquilo que foi ofertado a ele, mas ele foi transparente e mostrou para aquele povo o que estava sendo feito. E essa igreja ao qual você está, eu falo para você que é uma igreja transparente, porque se você hoje está sentado num banco confortável, é fruto da sua oferta. Se você tem uma iluminação boa, é fruto da sua oferta. Se você tem um som agradável aos seus ouvidos, é fruto de oferta. Porque nós investimos na casa de Deus. Nós investimos em pessoas. Talvez você não saiba, mas aqui entra muitas pessoas desesperadas. O que para você é algo simples, para algumas pessoas pode custar a sua vida.
E a igreja está sempre de mão estendida para essas pessoas. Eu mesmo já assisti muitas vezes pessoas chegarem aqui desesperadas. E eu falo para você assim que a oferta do Senhor é bênção para a sua vida. A oferta do Senhor, quando você oferta, é um território fértil. E eu falo para você que um território fértil, ela cresce, ela nasce, cresce e produz frutos bons. Eu convido você a se levantar nesse instante. Por gentileza, coloque-se em pé. E nós vamos fazer a oferta ao Senhor. Com alegria no coração. Com a generosidade. Com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja o dízimo, seja a oferta, seja primícias. E eu quero que você venha até a frente feliz. Nós vamos orar. Assim que terminar a oração, você vem ofertar ao Senhor. Deus se agrada das ofertas. Deus se agrada desse culto. Feche os seus olhos. Por favor, vamos falar com Deus novamente. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Deus querido, ao qual o Senhor nos dá a oportunidade de estar ofertando na Tua casa. Ó Deus querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque sabemos que o que temos não é nosso. Pertence tudo a Ti. Nós apenas administramos, somos mordomos. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Ele entendeu que a oferta é bênção para a vida dele, em todos os setores da vida dele. Seja, ó Deus, na financeira, seja na saúde, seja, ó Deus, junto com seus filhos, seja no seu trabalho, na sua indústria, aonde for, eu sei que é bênção para todos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um que veio ofertar. E obrigado, Senhor, por aqueles que vieram, mas não tem como ofertar, mas eu sei que o Senhor já está abençoando. Obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta quem está do seu lado, fala, estou feliz que você veio, dá um abração, sai do teu lugar, abraço de trás, dá um abraço, cumprimenta aí. Tem que ter mais um microfone, não tem mais um microfone? Não, tem que ter mais um microfone, é o mínimo. Cumprimenta quem está ao seu lado. Glória a Deus. Põe a mão no coração. Fecha os olhos. Para que eu pudesse te ver, tua beleza. Põe a mão no coração. Me leva a adorar-te. Quero
saberia o preço. Eu nunca saberia o preço. Segura a nota aí, Alisson. Pega uma pessoa do seu lado para orar. Pega um irmão aí do seu lado. Pega um querido, uma querida que está do seu lado. Você vai falar assim: vamos orar, Deus vai falar comigo hoje. Fala aí. Fala para essa pessoa. Ô irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vem cá, Rosa. Olha para mim. Quando eu falo assim, ora pela pessoa que está ao seu lado, tá bom, você faz assim, ó. Oh, olha no olho da pessoa, vira de frente aqui, olha no olho e ora, é para orar. Amém? Então vamos lá. Começa a orar por essa pessoa. Olha no olho aí, ó. Começa a orar, abençoa essa pessoa aí. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Nós paramos diante de ti nessa noite. Nós te rendemos graça. Nós te rendemos adoração. Nós nos prostramos diante de ti. Não há outro Deus além de ti. O nosso coração se rende na tua presença. Eu quero pedir o ministério de anjos acampado aqui dentro. Eu quero pedir o ministério de anjos acampado aqui dentro. Eu quero pedir a visitação do Espírito Santo. Eu quero pedir, Deus, a tua graça. Eu quero pedir a tua presença. Eu quero pedir, Deus, a tua misericórdia, o teu amor. Eu nunca saberia o preço. Vamos lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Irmão, essa pessoa que você está orando aí, continua de frente. Pastora, pode vir aqui. Continua de frente com essa pessoa aí. Continua de frente. Olha aí no olho dessa pessoa. Fala assim, ó. O que você está precisando de Deus hoje? Pergunta aí o que você está precisando. Conversa aí, fala assim, o que você está precisando de Deus? Olha a falsidade, hein? Não adianta falar assim, ai, não precisa nada, tá tudo bem. Tá bem nada, ué. Nossa, você precisa de um monte de coisa. Vai, conversa aí, fala. Vamos confessar uns aos outros. Confessa aí e fala, ó, o que você precisa, meu irmão? Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão querido. Fala pra ele que ele é feio, mas é legal, pessoal bacana. Cumprimenta, pode sentar. A pastora Ângela vai ministrar a tua vida e a minha vida. Vai ser uma bênção. Amém? Vai ser um tempo de Deus. Estende a sua mão para cá. Vocês estão animados? Amém. Estende a mão para cá. Fala assim, pastora Ângela, tu és bem-vinda. Deixa Deus te usar. E paga a janta no final. Aplauda o Senhor aí, amém. Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos na doce paz de Cristo Jesus, amém? Que privilégio, né? Estarmos aqui reunidos em comunhão uns com os outros e com o Senhor, para compartilharmos aquilo que não é meu, mas é de Deus, para com a sua igreja essa que sou eu e você, e Deus tem sempre algo novo, algo especial, na sua palavra que é viva, que é eficaz e que nunca volta vazia. Amados, que nesta noite nós possamos sair daqui bem melhores do que entramos, porque nós teremos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus é viva e ela fala conosco, ela nos instrui, ela nos ensina, mas nós precisamos aprender a viver aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo da parte do Senhor, amém? Para que verdadeiramente haja transformação nas nossas vidas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade para fluir neste lugar,
falando comigo e com você em conformidade com a nossa necessidade, porque Deus nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele conhece as nossas alegrias e as nossas tristezas, e Ele está aqui entre nós. E Ele flui com essa individualidade, sabendo quem nós somos e o que nós precisamos, amém? Amados, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Mateus 15, versículo 21. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém. Queridos, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar a Deus, crendo no poder da sua palavra. Amém. Pai, nós estamos diante do Senhor, meu amado. E nós queremos, precisamos e necessitamos ouvir a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Ó Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, de termos a graça de podermos estar aqui e ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Toca-nos, ó Deus, que possamos estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós damos total liberdade ao seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos. Amém. Amém, queridos? A palavra de Deus, nesse texto, nos traz uma lição muito importante. Aqui, a partir do versículo de número 1, nós vemos que, no versículo de número 21 e 22, nós vemos que a palavra está falando de uma mulher cananeia, uma mulher que era gentia, uma mulher que não praticava, não conhecia os conceitos que Jesus pregava, mas era uma mulher humilde e cheia de fé. Uma mulher que tinha humildade de coração e ela exercia a sua fé. Amados, é lindo como que o versículo de número 22 diz: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que me chamou a atenção nesse texto, amados, é que essa mulher, ela estava clamando a Jesus, sentindo uma dor que na verdade não era dela. Muitas vezes, em muitas circunstâncias, muitas pessoas pedem para que possamos orar uns pelos outros. Pastores, orem por mim. E às vezes nós concordamos e falamos: amém, vamos orar. E talvez em alguns momentos nós até nos esquecemos de interceder pelas pessoas que nos pediram. Amados, essa mulher, embora aqui a Bíblia está dizendo que ela estava falando de sua filha, mas ela clamando por compaixão, ela teve compaixão primeiro. Aquilo que você pede, aquilo que você vai buscar em Deus, você precisa entender e olhar para você e ver se você tem aquilo em você. Ela foi buscar a compaixão de Jesus, mas ela tinha compaixão por alguém. Ela foi buscar algo em Jesus que ela estava sentindo por alguém.
Ela estava ali representando a sua filha. Então essa mulher nos dá um exemplo de como sentir a dor do outro, como se essa dor fosse sua. E muitas vezes, quando nós falamos a respeito dos nossos filhos, talvez nós até achamos uma certa facilidade nisso. Mas, amados, a palavra de Deus, com certeza, ela nos ensina, nos orienta, que eu e você possamos viver isso com o nosso próximo, com aquele que está necessitando, com aquele que está chorando, com aquele que está sofrendo, tentar se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro como se ela fosse sua. Na maioria das vezes nós olhamos ou ouvimos a situação de alguém e a gente sempre tenta minimizar, né? Não, mas isso não é nada, isso vai passar com facilidade, não se preocupe. Mas será que se eu ou você estivéssemos no lugar daquela pessoa, qual seria a nossa atitude? Como nós estaríamos nos sentindo? Então é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro. E também é muito importante, quando formos buscar algo da parte de Deus, nós termos aquilo em nós. Eu vou buscar perdão dos meus pecados para com Deus, mas eu não tenho perdoado o meu próximo, eu não tenho perdoado quem tem me ofendido. Amados, é muito complicado, é muito difícil a gente buscar algo em Deus se nós não temos aquilo, e Deus nos tem dado, mas nós não temos tomado posse das coisas que Deus tem colocado na minha e na sua vida. O versículo de número 22, ele continua dizendo: minha filha está horrivelmente endemoniada. Amados, que situação que essa mulher estava vivendo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se você já viveu, tem vivido, ou nós ainda poderemos viver situações de grandes adversidades, situações difíceis, situações complicadas. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela estava enfrentando um problema muito difícil. Queridos, talvez você esteja com um problema no seu trabalho, talvez você esteja com um problema na sua vida ministerial, sentimental, profissional. Eu não sei qual é o seu problema. Mas assim como essa mulher foi buscar em Jesus a solução para o seu problema, é o caminho, é o único caminho para que possamos encontrar aquilo que nós precisamos, é em Cristo. Não existe outra solução, não existe outro caminho. E muitas vezes o nosso problema é tão difícil que todas as outras possibilidades já foram eliminadas. Só nos resta aquele a quem nós deveríamos ter procurado, ter buscado primeiro. E essa mulher provavelmente apenas tinha ouvido falar em Jesus. E ela foi em busca daquilo que ela precisava, exercendo a sua fé. O versículo de número 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Amados, Jesus não disse nada. Jesus a ignorou, poderíamos dizer assim. Quantas vezes você orou a Deus e a sensação que você tinha era como se o céu estivesse fechado? Era como se as portas dos céus estivessem fechadas. Era como se você entendesse que Deus não estava ouvindo ou dando ouvidos à sua necessidade. A Bíblia diz: Jesus não respondeu palavra. Você já bateu na porta do céu e parecia que não tinha ninguém em casa? Você já precisou falar com Jesus e a sensação que você tinha era que Ele não estava te ouvindo? Querido, se em algum momento você viveu isso, foi exatamente o que essa mulher viveu. E o que você fez? O que você faria? O que você faria diante de alguém que você fosse falar com ela e ela te ignorasse? Você buscasse ajuda em alguém e aquela pessoa não te falaria nada, se calasse. Foi o que Jesus fez. Mas, amados, o silêncio do céu nos prova. E é no silêncio que a minha e a sua fé é provada. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus estava ali. E essa mulher estava
ali buscando em Jesus o que ela precisava. E aí vem as lutas, né, irmãos? O versículo de número 23 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Além do silêncio de Jesus, essa mulher precisou enfrentar a indiferença das pessoas. Quantas vezes você não precisou falar com Deus e você ouviu apenas um silêncio, e você foi buscar ajuda em alguém e o que você encontrou foi apenas indiferença? Os discípulos estavam indiferentes àquela mulher. Ou talvez a palavra não seja nem indiferença, porque eles estavam incomodados com a presença dela. E provavelmente quando eles perceberam que Jesus se calou diante do problema daquela mulher, eles então se sentiram no direito de pedir para que ela fosse embora. Jesus não se agradou desta mulher, talvez eles pudessem ter pensado assim. Então vamos despedi-la, porque ela vem gritando atrás de nós, ela vem clamando atrás de nós. Amados, Abraão, ele suportou 17 anos de silêncio antes de Isaac nascer. Fui dar uma pesquisada assim sobre o silêncio de Deus, sobre a espera dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. E Abraão suportou 17 anos de silêncio. Ele orava, Deus conhecia a sua necessidade, mas até então ele ouvia apenas o silêncio de Deus. Moisés, depois que saiu do Egito, ele suportou 40 anos de silêncio no deserto quente, numa terra estéril, em Sinai, antes de Deus chamá-lo lá na sarça ardente para o seu ministério, para aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas ele esperou 40 anos. E a oração urgente de Maria sobre o seu irmão Lázaro? Chegou a Jesus e ele esperou ainda 2 dias antes de embarcar para Betânia. Amados, imaginem Maria diante de Jesus, dizendo que Lázaro iria morrer, que precisava da presença de Jesus. E Jesus continuou fazendo o que ele precisava fazer e demorou 2 dias. E aí a gente se pergunta, por que a demora do Salvador? Queridos, por que a demora do Salvador? Por que a demora? Porque um Lázaro ressuscitado, ele fortaleceria a fé do povo muito mais do que um Lázaro curado. E assim é muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes, se Deus já nos dá a graça de um milagre de forma direta, e quantos Ele já não nos concedeu, que nós nem sabemos. Mas muitas vezes, amados, o milagre e a bênção demoram um pouquinho mais, porque é uma forma do nome do Senhor ser glorificado. É uma forma de Deus ser exaltado através da nossa vida. Porque com certeza a fé do povo foi muito mais fortalecida quando Jesus teve o privilégio de ressuscitar Lázaro, trazê-lo novamente à vida. Porque se Jesus tivesse apenas curado, muitas pessoas poderiam dizer que naturalmente ele se curou. Mas Jesus, ele é sábio, ele faz a obra completa, ele sabe o que ele está fazendo, amados. Por isso nós precisamos descansar no Senhor, porque os caminhos de Deus são perfeitos. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 30, que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Aonde você tem se refugiado quando você encontra-se com um problema? Talvez um problema de saúde, quando você se depara com um diagnóstico, quando você se depara com uma situação financeira ruim, quando você se depara com algo que você não estava esperando, com algo que verdadeiramente mexe com as suas emoções. Aonde? Em quem tem sido o seu refúgio? Amados, nós precisamos buscar refúgio em Deus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa solução. E por mais que talvez, assim como essa mulher, talvez naquele momento você sinta, ou você pense, ou você imagine que Deus não está ouvindo,
o Senhor ouve até o mais profundo sentimento do seu coração, até o seu pensamento, antes mesmo que ele venha à sua mente, o Senhor já conhece. Mas Deus tem e continuará tendo um tempo determinado para todas as coisas. Os aparentes atrasos de Deus têm e continuará tendo propósito na minha e na sua vida. E na maioria das vezes é para provar a nossa fé. No caso de Lázaro, era para fortalecer a fé do povo, a fé das pessoas que estavam naquele lugar. Mas, amados, quando Deus nos deixa um tempo esperando, é para que nós possamos refletir, fortalecer a nossa fé e crescer. Porque é no momento de adversidade, é no momento de dificuldade que nós oramos com verdade, que nós clamamos ao Senhor com sinceridade, que nós buscamos a presença de Deus verdadeiramente. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está muito bem, nós fazemos aquela oração muitas vezes decorada, ou nós queremos fazer uma oração bonita e talvez uma oração totalmente vazia. Mas quando nós estamos com um problema, quando nós estamos com uma situação que aos olhos humanos é insolúvel, a nossa oração deixa de ser uma simples oração e se torna um clamor a Deus. Quando nós suplicamos, quando nós nos lançamos a Deus, nós nos aproximamos mais dele. E talvez seja esse o propósito pelo qual o Senhor permitiu que eu e você enfrentasse essa situação que estamos enfrentando, que já enfrentamos ou que porventura ainda possamos enfrentar. Amados, o versículo de número 23, ele nos dá essa lição de que nós precisamos ter uma fé persistente. Essa mulher poderia ter simplesmente ido embora. Quando ela ouviu aqueles discípulos falando dela, imagina você ali sozinha, diante de uma situação tão difícil, tão dolorosa, e você olha para as pessoas e elas estão te expulsando, pedindo para que você saia dali. Essa mulher teve uma fé persistente e ela resistiu à indiferença das pessoas. E essa é uma dificuldade que a maioria de nós temos, resistirmos à indiferença das pessoas. Nós queremos e achamos que todo mundo, que todas as pessoas precisam nos entender. Nós queremos muito mais ter razão do que ser feliz. Nós achamos que a nossa opinião, ela está acima de tudo e acima de todos. E quando alguém nos contraria, ainda mais em um momento de dificuldade, amados, muitas vezes nós nos iramos, nós nos irritamos e nós não resistimos à indiferença das pessoas. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. É assim que Deus prova a nossa fé. É no fogo. É na dificuldade, é no momento de luta, é no momento de dor, que muitas vezes o Senhor fala comigo e com você: olha o tamanho da sua fé. Vamos trabalhar, vamos exercitar, vamos crescer em fé, para que possamos conquistar aquilo que Deus já tem preparado, já está pronta a nossa bênção. O que Deus está fazendo é trabalhando a nossa vida, para que quando possamos estar prontos, nós possamos receber aquilo que o Senhor já preparou para nós. Os discípulos, eles viram aquela mulher como um incômodo. A necessidade dela os irritou, o choro, os seus pedidos. Ela interrompeu a programação deles. Amados, às vezes é assim que a gente está, né? A gente está chorando, a gente está clamando, a gente está interrompendo a vida, a rotina das pessoas, porque a gente está suplicando, a gente está precisando. E muitas vezes, assim como esses discípulos, as pessoas que nós temos buscado, têm achado mais facilidade em nos despedir. Ok, eu vou orar por você. E você sabe que vai orar nada. E aí, meus amados, é nesse momento que nós entendemos a nossa necessidade 100% de Deus. Que nós entendemos que o nosso caminho é Jesus. E que se Ele escolher um dos seus,
para ser vaso de bênção, vaso de honra, nos abençoar, nos acompanhar, chorar conosco, rir conosco, sentir conosco, assim será. Mas se não tiver, Ele estará ali. O Senhor estará ali conosco, Ele não nos abandona. E queridos, nós precisamos tomar cuidado para que nós, eu e você, não sejamos também assim como os discípulos. Em vez de entendermos a necessidade do nosso irmão como uma forma de exercermos o nosso cristianismo, nós nos incomodamos, nós queremos estar com as pessoas que está tudo bem, nós queremos estar junto com as pessoas que está tudo maravilhoso, né? Aí quando a pessoa está com um problema financeiro, muitas vezes quando a pessoa está com um problema de saúde, familiar, profissional, muita gente se afasta, despede a pessoa, né? Assim como fizeram esses discípulos. Se você tem uma necessidade, não desanime, meu querido. Continue buscando em Jesus, porque Ele conhece a sua dor e Ele se importa com ela. Eu posso até contar a minha dor. Momentaneamente, quem ouvir a minha dor, talvez até se comova com ela. Mas se importar como Jesus se importa, ninguém. Então eu preciso primeiro contar a minha dor para Jesus, porque Ele se importa comigo, porque é nele que eu tenho a solução para os meus problemas. Mas muitas vezes nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos falando para todo mundo, e aí quando já não tem mais para quem falar, aí a gente fala, agora eu vou contar para Deus. Vamos contar primeiro para Deus, vamos falar primeiro com Jesus. E não se perturbe tanto com a opinião dos outros. Não desista dos seus sonhos. Espere a palavra do Senhor. Espere. Tenha paciência. E espere a palavra do Senhor, porque ela vai vir, ela virá. Muitas vezes nós não temos paciência. Nós não queremos esperar. Nós estamos vivendo no tempo do imediatismo, né? Tudo muito rápido, é tudo muito... né? E quando se trata de Deus, amados, não tem diferença de tempo. Deus não está na tecnologia. Deus, Ele era, Ele é e Ele continuará sendo o mesmo. Nós precisamos aprender a esperar. O versículo de número 24 é lindo, amados. A palavra de Deus diz, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí vamos para o 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Amados, essa mulher chegou para Jesus. Ela pediu, ela colocou diante de Deus a sua necessidade. E Jesus disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual ela não fazia parte. E o que essa mulher fez? Ela se virou e foi embora, aborrecida, falando mal de Jesus, questionando o ministério de Jesus, questionando a maneira com que Jesus agiu ou lidou com aquela situação. Não. A Bíblia diz que ela, porém, veio e o adorou. Amados, ela teve uma negativa momentaneamente da parte do Senhor. E a atitude dessa mulher foi se prostrar aos pés de Jesus e o adorar. Ela o adorou. Aquilo que eu e você precisávamos fazer muitas vezes, porque Deus tem sido tão generoso conosco e não temos feito. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe. E muitas vezes nós não estamos adorando a Deus. E essa mulher, mesmo ouvindo o que ela menos gostaria de ouvir naquele momento, ela foi, ela se prostrou e ela adorou. E ela disse, Senhor, socorre-me. Amados, essa mulher, ela tinha convicção de que Jesus poderia mudar a sua história. Às vezes o nosso problema é a nossa dúvida. Será que Jesus vai fazer? Será que o problema não é muito grande? Será que por eu não ser merecedor, merecedora? Será? Essa mulher não teve dúvidas. Ela sabia que Jesus poderia fazer e ela não desistiu. Quantas vezes eu e você desistimos na metade do caminho? Às vezes a nossa bênção estava logo ali.
A gente foi, quando chegou pertinho a gente desistiu. Nós retrocedemos, nós perdemos a nossa bênção, a oportunidade. Essa mulher continuou persistindo, caminhando ao encontro daquilo que ela precisava. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Essa mulher teve humildade de coração. Amados, ser humilde não é você andar de chinelo, com uma roupinha rasgada. Não. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do planeta, mas Deus conhece a humildade do coração. E essa mulher demonstrou de forma clara que ela tinha humildade no seu coração. Porque talvez muitos de nós aqui, e talvez até eu, ao ouvir a resposta de Jesus, teria me frustrado, teria desistido, teria desanimado e teria ido embora sem a minha bênção. Mas essa mulher, ela nos mostra o diferencial de quem tem fé, de quem não olha para a circunstância, para a adversidade, mas continua caminhando em direção à sua necessidade. O versículo de número 26 diz: então, depois dessa mulher ter adorado, ter clamado por socorro, o versículo de número 26 diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se já não tivera sido suficiente o que essa mulher já estivesse passado, o fato dela ter a sua filha com esse problema terrível, a Bíblia diz que a sua filha estava endemoniada. Poderíamos imaginar aqui tantas circunstâncias pela qual essa criança, ou esse jovem, ou essa pessoa estava vivendo. Depois ela foi simplesmente ignorada pelos discípulos. Jesus não abriu a boca naquele momento para falar com ela. E quando falou algo que ela não queria ouvir. Nós não vemos, amados, nem tocamos a Deus. Alguém aqui consegue ver Deus? Tem algumas pessoas que têm assim uma graça especial, que vê anjo, né? Que já teve a oportunidade de ter uma presença muito forte de Deus na sua vida. Eu nunca consegui ver Deus e nem tocar Deus com as minhas mãos, mas eu sei que Deus me vê e Ele me toca. E é assim comigo e com você. Você não está vendo Deus, mas Deus está vendo você. Você não consegue tocar Deus, mas Deus consegue tocar você. Essa mulher, pela segunda vez, foi corrigida por Jesus. E novamente, ela não desistiu. Ela se recusava a desistir. Ela diz: Senhor. Amados, olhem a resposta dessa mulher. Quando Jesus disse para ela que não iria atender o seu pedido porque ela não fazia parte do povo escolhido de Israel. Ela se referiu a Jesus como Senhor. Senhor. Observem, amados, qual seria a minha e a sua atitude diante dessa situação? Essa mulher era verdadeiramente humilde de coração. Ela tinha uma grande fé porque suportou os testes enviados do céu a ela. Ela não entrou em colapso, não teve uma depressão, não, sabe? Não, ela continuou firme, por mais difícil que tenha sido. A Bíblia não diz aqui, ela fez tudo isso com facilidade. A Bíblia diz, ela fez. Às vezes nós olhamos as pessoas fazendo algo, vamos dar um exemplo, como o Alisson ali, está tocando, cantando. A gente tem a impressão assim que é tão fácil para ele fazer. Às vezes você vê alguém pregando, você olha e fala, eu não faria isso. Amados, assim como não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Só que alguém precisa ter coragem e fazer. Alguém precisa fazer. Não é fácil para ninguém estar aqui, como o pastor Nilson está todas as quartas, como todos aqueles que estão aqui ministrando na minha e na sua vida, como eu estou aqui nesta noite. Não é fácil para mim, assim como não é para você. Mas às vezes você se acha no direito de não fazer. Porque quando você olha para o outro, você acha que para ele é fácil. E não é.
E não foi fácil para essa mulher também. Foi difícil, mas ela fez. Ela não desistiu. Ela perseverou até o Senhor lhe conceder o pedido. Ela não desanimou por causa das dificuldades, porque as dificuldades vêm, elas virão. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos sujeitos às coisas daqui. Só que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Amados, essa mulher foi tão perseverante. Ela foi tão humilde. Talvez a sua fé esteja sendo provada, assim como Jesus provou a fé dessa mulher. Ou talvez muito menos, né? Mas quando Jesus olha para mim e para você, quando Ele nos prova, como que poderia ser comparada a nossa fé? Como a fé de Pedro? Pouca fé? Como a fé de Tomé? Sem nenhuma fé? Ou como a fé dessa mulher cananeia, amados? A qual Jesus diz no versículo 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Se essa mulher tivesse se incomodado com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua vontade, ela não teria conquistado aquilo que Jesus já sabia. Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Mas ela precisou fazer a parte dela. Amados, tem uma ilustração que diz que um dia um homem chegou diante de Deus e disse: Senhor, revela a mim o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim para que eu possa fazer o melhor para o Senhor. E aí então Deus concedeu a ele essa graça e lhe disse: eu quero que todos os dias você empurre essa pedra que é tão grande, uma pedra enorme que tinha próximo à sua casa. E empurre essa pedra todos os dias com todo o seu esforço, com todas as suas forças. Não desanime jamais, empurre essa pedra. E o homem feliz, alegre, em ter tido a revelação da parte do Senhor, foi para sua casa e assim o fez. Todos os dias ele levantava e ele empurrava aquela pedra tão grande diante dele. E todos os dias ele ia repetindo esse ato. Até que um dia ele começou a se sentir cansado, desanimado. E o inimigo, percebendo isso, soprou no seu ouvido: para que você está empurrando esta pedra? Você não percebe que ela não se move? Você não percebe que de nada adianta você ter todo esse sacrifício todos os dias? Não muda nada. Você está perdendo o seu tempo. Aquilo que Deus tinha para você não está se cumprindo, porque você não está tendo êxito naquilo que o Senhor te pediu. Aí esse homem se entristeceu e voltou até a presença de Deus e disse: Senhor, me perdoe porque eu fracassei na missão que o Senhor me deu e eu já estou cansado, eu já estou desistindo. Eu não quero mais empurrar a pedra porque ela não se moveu, porque eu não consegui cumprir aquilo que o Senhor me pediu. Aí então Deus disse para ele: volte para sua casa, se coloque na frente de um espelho. E assim ele fez. E aí Deus disse: olhe para o seu corpo, veja como ele está transformado, veja como hoje você está muito mais forte, veja como hoje você está muito mais resistente, veja como hoje o seu corpo está muito mais saudável. Eu pedi para que você empurrasse a pedra. Se fosse para mover a pedra, eu moveria. Amados, muitas vezes tem sido esse o nosso problema. Nós sabemos o que Deus quer, o que Deus tem para as nossas vidas, mas nós estamos querendo fazer muito além daquilo que o Senhor pediu, muito além daquilo que o Senhor precisa que façamos. E aí a gente não faz nem o muito e nem o pouco, a gente fica ali naquele meio termo, querendo algo que não é para nós, buscando algo que não é para nós e não fazendo aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. E aí então esse homem entendeu que ao fazer aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse, ele se tornou uma pessoa preparada para enfrentar muitas adversidades que depois vieram no seu caminho. Ele se tornou uma pessoa mais forte,
mais saudável. E é assim que Deus age na minha e na sua vida. E foi assim que Deus agiu também na vida desta mulher. Deus aprovou, como o ouro é provado pelo fogo. E só fica, amados, e só recebe quem persiste e quem vai até o fim. Jesus realizou o milagre na vida desta mulher, mesmo que depois de tantas provas. E o Senhor também deseja realizar um milagre na minha e na sua vida. Independente das lutas, das provas, das situações que você já enfrentou, Deus está aqui. E Ele diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou te ouvindo, eu sei o que você precisa. Lança-se aos pés de Jesus. Clame, fale com Deus e saiba que Ele está ouvindo. Ele entende o que você precisa. Ele te ama como ninguém jamais te amou, como ninguém jamais irá te amar. Tenha fé, seja humilde, saiba esperar e nunca se preocupe mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. Procure saber o que Deus quer da sua vida e siga em frente. Não pare, não desista. Vai ter tempo bom, vai ter tempo difícil, vai ter caminho suave, vai ter caminho duro, mas você e eu continuaremos caminhando até chegarmos na glória, até chegarmos ao autor e consumador da nossa fé. Amém? Amados, eu gostaria que, enquanto eu quero depois pedir para que o Alisson cante um louvor, e eu quero que você entenda que existem coisas que é só você e Deus, mais ninguém. E nesse sentimento de que você tem Deus em você, que você não vai encontrar Deus apenas aqui nas quatro paredes do templo, mas você é igreja. E por onde quer que você for, o Senhor estará contigo. Por onde quer que você colocar a planta dos seus pés ali, o Senhor estará. Que todas as vezes que você precisar, é só falar que Deus vai te ouvir. É você e Deus. Eu quero convidar a igreja, quem puder, vem aqui à frente para que a gente possa ouvir esse hino. Que Deus fale ao seu e ao meu coração também através deste louvor. Aí depois nós já estaremos encerrando com o pastor Nilson o culto. Mas vem à frente. Vamos nos lançar aos pés de Jesus. Vamos nos colocar no altar de Cristo Jesus. Deus está aqui. Ele está nos ouvindo. É um tempo só de você e Deus. Existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. E Ele é a pessoa certa, é a pessoa ideal. Ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai falhar com você. Mesmo eu e você falhando tanto com Ele todos os dias, o Senhor nunca falhará conosco. O caminho de Deus é perfeito, a vontade do Senhor é agradável. E seja qual for a situação, nós iremos entender o propósito de Deus, mesmo que leve um tempo, mas nós iremos entender. Amém? Vamos ouvir esse hino então, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amados, e adore a Deus. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não mostra sua ferida para quem não tem remédio para curar-lhe, forças para te erguer. Não, 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 não se lamente para quem quer ver sua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso, é você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar,
Me disseram pare por aqui, não vai além, mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti o medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele pra mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu Vamos ficar em pé em nome de quarto e Jesus. ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. E a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Olha aqui para mim, nós vamos orar. A ministração falou de humildade. E eu me identifiquei, porque eu sou humilde. Tô brincando. A humildade, a Bíblia fala que a humildade precede a honra. É ou não é, Beto? Você é humilde, né, Beto? Nós vamos orar agora. Talvez o segredo da nossa vitória está na persistência e na humildade. Eu quero que você ore onde você está agora, pela ministração. Deus nos ministrou assim nós recebemos a palavra dele. Entendendo que tem alguma coisa na nossa vida que nós temos que abaixar a bola. Tem que falar, Deus, eu estou reconhecendo, eu preciso ser humilde, para o Senhor me abençoar, para o Senhor mudar minha história. Às vezes falta humildade. E falta humildade assim, olha para mim. Por exemplo, tem hora que a gente está certo, você tem razão, mas aí Deus quer humildade ainda da tua parte. Eu vi uma frase linda, que a nossa nobreza às vezes tem que dar uma rebaixada com a pobreza dos outros. Então, o que é humildade? Humildade é você ter condições numa situação de se sobressair e você abaixa a tua bola, fica quieto, fala, Deus, eu poderia falar, eu poderia brigar, podia dar uma voadora, eu vou ficar quieto, eu não vou abrir a boca. Aí está a humildade. A humildade está em você deixar Deus trabalhar. Eu lembro que o meu irmão ficava jogando e eu deixava ele ganhar para ele ficar feliz. Ele ficava, nossa, ele vibrava. Já fez isso, Beto? Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Eu me incluo na oração. O que nós temos que ser humilde? O que você tem que... Tem alguma coisa na tua vida que a tua humildade vai trazer a tua vitória. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela palavra ministrada. Nós entendemos que temos que submeter ao teu senhorio, ao teu poderio. Quando o Senhor fala ao nosso coração, traz uma palavra ministrando nas nossas vidas, sobre a adoração, sobre o altar, sobre a humildade. Nós entendemos que o Senhor tem um poder da ação em cima de uma atitude nossa. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa cada um que veio, que saiu da sua casa, da universidade, que veio do trabalho, veio de outra cidade, aqueles que nos visitam, aqueles que têm complicações emocionais, aqueles que estão passando por lutas e decepções, aqueles que precisam decidir e não tem coragem para decidir, não tem coragem para mudar a história. Tem alguém aqui que precisa decidir, não tem coragem de decidir. Se você for humilde, Deus vai te honrar. Andarama sheireko de rebianda ramanai. Sherekando romo sheireko de rebianda rabakai. Andarama sheireko de rebianda. Olha aqui para mim. Quem conhece o Márcio Valadão aqui? Uma vez eu estava numa reunião e o Márcio Valadão falou assim: é da Lagoinha. Ele falou desse jeito: sabe como é que funcionam os pastores da minha igreja? É um lavando o pé do outro. Isso é humildade. E eu lembrei que uma vez aqui na igreja, eu sou meio esquentadinho, e um dia eu estava nervoso. Aí teve uma reunião pastoral ali, e aí o pastor Roberto pegou umas bacias para lavar o pé.
Ele falou, vamos lavar o pé aqui hoje. Vamos. Aí Deus falou assim, você vai lavar o pé daquele que você teve problema. Irmão, pensa no chulé. Não, brincadeira, mentira. Deixa eu fui lá lavar o pé dele. Lavei e tal, pedi perdão para Deus. Eu lavei o pé, passei uma lixinha. Fiz um negócio bacana. Como que Deus honra? Como que Deus honra? Se você falar que você não tem problema com ninguém, eu quero ser seu amigo, andar com você. Sempre a gente arruma um atrito com alguém, é natural. Mas lavar o pé do outro, considerar nosso irmão superior a nós. Eu tenho um amigo que ele é muito bonito. Ele é muito bonito. E ele estava gostando de uma moça. E a moça ficou com outro rapaz. E o outro... Eu tô rindo do Beto, né? O outro rapaz não era tão bonito. E eu falei pra ele, nem a tua beleza te ajudou agora, hein? Aí ele pegou e falou, pastor, que isso? Falta humildade. Falta humildade. Fecha os olhos. Abençoa a vida deles, Deus. Que nós possamos ser humildes. Nós possamos entender que temos que lavar o pé um do outro. Que nós possamos andar em retidão na questão da humildade. Reconhecer que o meu irmão é superior a mim. E que a minha bênção está na minha humildade. Quem é humilde, pede perdão. Quem é humilde, lava o pé do outro. Quem é humilde, dá a outra face. Quem é humilde, se dobra diante da tua presença. Obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Pastora Ângela, obrigado. Pastor Jorge. Acho tão bonitinha a pastora Ângela falando, né, pastor Jorge? Eu fico imaginando o pastor Jorge dormindo. E a pastora Ângela, dorme, neném. Deve ser legal. Quem aqui conhece o doutor Ábido? Tanuri. É Tanuri, né? É Tanuri? Hã? É. Quem já viu o doutor Ábido falando aqui? Alguém conhece? Um pediatra? Meu Deus do céu, ele começa a falar, me dá crise de riso. É muito engraçado. Nós vamos começar uma campanha sobre Deus de promessas. Eu fiz restitui, sobre restituição, agora eu vou falar sobre Deus de promessas. Todo mundo que está dentro do templo tem promessa. Você tem promessa. Fala para o teu irmão, você tem promessa. Você tem promessa. Você vai para a Europa, você tem promessa, em nome de Jesus. Tem promessa. Deus tem promessa na sua vida. É a mãe do Myron. Ela vai visitar o filho dela lá. Ele vai me trazer um chocolate da Suíça. Deus tem promessa na sua vida. Eu acho que daqui 2 semanas no máximo nós vamos começar a campanha e vai ser uma bênção. Fala pro teu irmão, quero te ver aqui, hein, meu. Fala para ele. Que a bênção de Deus Pai, do Deus Filho, as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Quarta-feira estaremos aqui debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Guarda a tua vida em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser falar comigo, eu estou na igreja de segunda. Assim, se você marcar, eu venho. Desculpa, irmão. Eu estou aqui. Marcou. Se eu não estiver viajando, eu cheguei de viagem hoje. Eu oro por você, quiser conversar, fofocar, falar bem da gente, mal do outro. Eu estou aqui, amém? Vai debaixo da paz, em nome de Jesus.